Gentilmente atendendo a Jovem Pan agora, está conosco o ministro da Educação, Rocieli Soares, que vai ocupar a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo a partir do mês de janeiro. Tudo bem, ministro? Bom dia, obrigado pela atenção. Bom dia, é um prazer falar com você aí da Jovem Pan. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. Estou à disposição, sempre bom falar de educação. Nós é que agradecemos. Claro que o professor Vila, na sequência, vai perguntar para o senhor sobre o Enem, mas eu pergunto de que maneira essa experiência federal que o senhor teve vai ajudar o senhor no estado de São Paulo, que apesar, obviamente, de ser um estado, tem um grande número de escolas, estabelecimentos de ensino e é um estado tão complexo quanto um país. O estado de São Paulo, assim como é a grande economia brasileira, assim como comanda todas as áreas, sendo líder em tudo, também precisa ser em educação e certamente é maior do que países, né? Maior do que a Argentina, maior inclusive em população, enfim, em economia. Hoje metade da pesquisa feita no Brasil vem de São Paulo. Então, São Paulo realmente é como um país. E por isso que ela é tão importante, São Paulo, para puxar a educação brasileira. Se São Paulo andar para trás, como foi no IDEB do ensino médio, ou andar de lado, o Brasil não vai andar para frente também. Então, é muito importante e encaro esse desafio com muita alegria e frio na barriga também. Agora, a experiência em Brasília, acho que ela é muito importante. Eu tenho aprendido muito com todos esses processos, com as coisas a melhorar, com o foco que o Brasil precisa ter na revisão do ensino médio. Estou há 2 anos aqui em Brasília, grande parte na Secretaria de Educação Básica e agora à frente do Ministério. Tive a oportunidade de trabalhar com Mendonça nesse período e aprender muito, né? Nós temos desafios incríveis no Brasil. 1/3 das crianças não estão alfabetizadas, né? 15, 16% isso em São Paulo. Então, nós temos que usar da experiência, da minha experiência prévia lá no Amazonas, em outros lugares também, mas ter passado pelo Ministério é fundamental para aproveitar algumas coisas para um Estado que é um país, como foi dito. Ministro, bom dia. Marco Antônio Vila, ministro. É inevitável perguntar ao senhor, claro, a questão do Enem. Eu só li a prova amarela, né? E é inacreditável. É o jeito petista de selecionar alunos para as universidades. Foram mais de 4 milhões de alunos que tiveram de escrever, de participar desse exame, dessa prova, que nem na China maoísta eu creio que teria algo parecido. Por exemplo, eu lembraria ao senhor a questão número 31. Eu queria saber como que o senhor responderia se tivesse 17 anos. Acuendo Pajubá, conheço o dialeto secreto utilizado por gays e travestis. Nhanhá Amapô, não faça alô que pague meu acué. Deixe de eque, senão eu puxo teu picumã. Entendeu as palavras dessa frase? Continua a questão. Se sim, é porque você manja alguma coisa de Pajubá, o dialeto secreto dos gays e travestis. Poderia também perguntar para o senhor a questão número 37, que trata também de uma escritora que ninguém sabe, ninguém viu, é uma espécie de Conceição da literatura brasileira, aquela do Calbi Peixoto, uma senhora chamada Polesso, que pede para a aluna e para o aluno analisar uma situação do livro. Isso que nós temos uma literatura brilhante no Brasil, mas é de um livro chamado Vó, a senhora é lésbica. O que a senhora acha dessas questões, entre outras tantas, horripilantes do Enem 2018? Vila, bom dia. Bom dia. Acho que esse tema é fundamental que o Brasil discuta, né? Primeiro, acho que a coisa mais fundamental que o Brasil precisa é que o Enem não pode ser a referência para o ensino médio. Para começo de conversa, o Brasil não tem ainda, nós estamos trabalhando, o CNE está discutindo e se Deus quiser aprovarmos ainda esse ano, a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio. Porque você precisa inverter esse polo. A referência curricular precisa ser referência para o Enem, e não o Enem pautar o que os jovens crianças precisam aprender no Brasil. É o primeiro grande erro que o Brasil tem e que a gente começou a corrigir isso com o ensino fundamental, com a base do ensino fundamental, que foi um processo longo, doloroso, de um debate difícil que foi feito no Brasil, mas que está aprovado em fase de implementação. O ensino médio precisa passar por essa depuração.
Eu não comento as questões em si, porque a gente ainda vai divulgar o gabarito oficial e podem ter questões ainda sendo avaliadas pelo INEP. Mas o processo, em primeiro lugar, primeiro que afirmar que eu acho que, como ministro não vejo a prova, mas reconheço que tem exageros, que eu não faria uma prova assim se eu fosse lá fazer. Acho que isso não se precisa trabalhar assim. Por mais que, por exemplo, numa questão tenha uma intenção de reconhecimento linguístico diferenciado, enfim, poderia-se usar outro exemplo que não fosse esse. Ponto. Mas o processo precisa ser revisto. À medida que a gente tiver a Base Nacional Comum Curricular, todo o banco de itens do INEP para o Enem tem que ser refeito. Mas quem é responsável pela prova, ministro? Quem é responsável pela prova? O Ministério da Educação através do INEP. Eu reconheço que assim, eu tenho meu papel enquanto ministro, não vejo a prova diretamente, porque não posso. Sim. E acho que nem deve o ministro ver, porque é uma questão política, imagina, você de segurança, de todos os aspectos, né? Agora, o processo precisa ser revisto para evitar qualquer tipo de problema na formulação da prova. Como eu disse, o conteúdo, e eu sou muito defensor de um novo ensino médio desde sempre, que a gente revise, os nossos alunos precisam sair mais preparados para a vida, para o mundo de verdade que a gente vai enfrentar, e o Enem precisa refletir isso também. Então, acho que mudar a matriz do Enem a partir da Base Nacional é mudar todo o processo. A forma como se faz, assim como a gente mudou o processo do PNLD, do livro didático, tirando o poder exclusivo de universidades na hora de fazer a avaliação, é trazer também especialistas de outras matrizes que façam questões a partir do que a base vai determinar. Mudar isso vai ser muito importante para o Brasil. Ministro, deixa eu só perguntar desculpe interrompê-lo. Justamente sobre isso. Um exame do Enem tem como, acho que um pressuposto, vamos falar uma linguagem antiga, não moderna, mas uma linguagem minha é do passado, mas os currículos, ou a base nacional, como quiser, que são adotados, né, no ensino médio, porque afinal o Enem vai examinar conhecimentos, fundamentalmente, e as habilidades dos alunos ao tratar com esses conhecimentos. Creio que é esse o objetivo do Enem, né? Agora, na medida em que ele é direcionado político-ideologicamente para uma leitura só do Brasil, num país tão plural como o nosso, a gente não acaba selecionando os melhores, porque queiramos ou não, o exame é para obter os melhores, porque há uma ordem de classificação. Esse exame aqui vai selecionar aqueles que estão identificados político-ideologicamente com uma leitura da sociedade, né? Não, sem dúvida. É por isso que eu tenho defendido, não é de agora, Vila, há muito tempo, de que a Base Nacional precisa determinar, por exemplo, o que o Enem vai cobrar. Primeiro, para ser mais justo para o aluno. Não é o Enem que tem que definir isso, porque se ele tiver um viés errado, pode trazer algum efeito como você está comentando. Então, ter uma referencial curricular aprovado e discutido, e isso trará a revisão do Enem, que será necessária, por exemplo, fazer para breve, né? Especialmente a reconstrução de banco de itens, que não traga nenhum viés. Acho que ideologização em escola, em educação, não pode ter em nenhum aspecto, Vila. Se tem questão que traz isso, precisa ser discutido e retirado. Eu defendo isso, seja da direita, da esquerda, de qualquer viés. Deixa eu perguntar uma questão, aproveitar para o senhor. Nós vamos falar, então, vamos atrás a senhora responsável pelo INEP, né? A Marinês, né? Marinês, né? Oi? A Marinês é a presidente do INEP. É a presidente do INEP. Porque tem questões técnicas até, ministro, que são terríveis. Eu não entendo como questões cujo acesso foi realizado há 3, 4, 5 anos atrás, são questões que estão presentes, porque vem assim, acesso à internet em tal momento tal. Significa crer que há um banco de questões. E esse banco de questões, não sei se ele é tão inviolável assim para ficar 4, 5, 6 anos e aquele texto ser usado, né? Há questões que a raiz não bate com as alternativas, né? Ela não dá condições ao aluno poder responder. Além do presentismo, né? Que é uma coisa do autoritarismo, há toda a negação de um processo histórico, tanto na história, da geografia, da formação da língua. Na geografia, por exemplo, é panfletarismo absoluto. As questões estão sempre implícitas a crítica ao agronegócio, né? Em suma, é uma visão de uma parte minoritária da sociedade brasileira num país tão plural. Eu não digo ao senhor que não deveria ter questões no sentido mais amplo possível, mas tem que ter um equilíbrio entre as questões, né?
Não, sem dúvida que tem que buscar o equilíbrio. De novo, não posso comentar porque existe uma análise que é feita, inclusive, que pode gerar cancelamento eventuais de questões se houverem problemas técnicos. É uma análise, por isso que o gabarito só é divulgado no dia 14, está previsto, né? No dia 14 e se tiver alguma alteração em relação a isso, também nesse dia se divulga. Mas acho que tem que ter, sim, o pluralismo de ideias. Acho que se houver um viés, por exemplo, que não olhe como de forma positiva o agronegócio, que é fundamental para o nosso país, é o que hoje certamente é a mola propulsora principal do nosso país, seria um viés absolutamente errado. Então, de novo, nós precisamos rever, mas isso não é uma revisão só do Enem. De novo, o Enem está influenciando o ensino médio, que já tem uma série de problemas. Eu insisto que um banco de itens que tem, sim, anos de construção, as questões são pré-testadas, precisam ser pré-testadas em tese, precisam ser revistas. Certamente o procedimento para se chegar à construção à prova do Enem precisará ser revisto à luz da base nacional e de que país que a gente quer ser. Eu acho que esse equilíbrio é fundamental na construção do ensino médio, mas também na construção do Enem, que acaba refletindo, e é sim um fator de competição importante hoje no Brasil. O Enem é o principal exame no Brasil e a gente precisa buscar esse equilíbrio com urgência. Ministro da Educação, Rocieli Soares, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista à Jovem Pan. Interessante que o senhor não foge, obviamente, do debate, e vamos nos falar mais vezes quando o senhor estiver aqui na Secretaria da Educação do Governo do Estado de São Paulo. Até a próxima, bom trabalho. Obrigado, eu fico à disposição. Se estiver em São Paulo, vou marcar, faço questão de inclusive ir no estúdio para a gente fazer um debate mais alongado. O senhor está convidado, muito obrigado. Ora... Obrigado, um abraço a todos.